Ativa, NEAB FGD em ação. Olá, ouvintes! Está no ar o programa Voz Ativa. Essa é a primeira edição de uma série que fala de temas importantes para a comunidade negra brasileira. Meu nome é Renata Ramiro. E meu nome é Gabriel Ângelo. Hoje, o tema do primeiro episódio do nosso programa são as cotas socio-raciais. Continue com a gente para entender um pouco mais sobre esse assunto que gera muita discussão no cotidiano brasileiro. Mas antes, vamos começar falando sobre as ações afirmativas. Elas são políticas públicas de combate às discriminações étnicas, raciais, religiosas e de gênero. Além disso, ela também atua na redução das diferenças de participação das minorias nos lugares de grande importância na sociedade, como na política, na educação, na saúde e no mercado de trabalho. Hoje falaremos sobre as cotas raciais e sociais, políticas que são obrigatórias nos vestibulares de ingresso nas universidades e concursos públicos. E assim, as cotas raciais, elas são estratégias de ação que buscam combater essas desigualdades que acontecem em nossa sociedade, que é estruturalmente racista, né? Que acaba privilegiando alguns grupos raciais e desfavorecendo outros. Para que você, ouvinte, possa entender melhor sobre as cotas socio-raciais, convidamos para uma conversa Samuel Oliveira. Samuel é advogado formado pela Universidade Federal de Viçosa, negro, pós-graduando em Direito Processual Civil, e ele nos contará brevemente quais foram os motivos e as circunstâncias para a implementação das cotas socio-raciais no Brasil. A Lei de Cotas Socio-Raciais foi instituída no Brasil pela Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, foi sancionada pela então presidente à época, Dilma Rousseff, e após o seu sancionamento, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e considerada dentro das constitucionalidades. Ou seja, a lei de cotas foi considerada em consonância com aquilo que está previsto na Constituição Federal de 88, que é o acesso à educação e a garantia da igualdade tanto formal quanto material, que seria tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. E tendo em vista essa premissa constitucional, é que as cotas raciais são utilizadas para o ingresso específico de pessoas pardas, pretas e indígenas nas universidades públicas do país, e as cotas sociais são para as pessoas de baixa renda e que estudaram em escolas públicas. Eu, enquanto formado em uma instituição superior de ensino e usuário de ambas as cotas, tanto sociais quanto raciais, sou amplamente a favor de tal modalidade de política pública, não só pela sua premissa constitucional, mas pela igualdade de oportunidades que ela coloca, tendo em vista as dificuldades e a herança histórica, a dívida histórica que o Brasil possui com determinados grupos. Segundo a pesquisa do IBGE, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, 50,3%, ou seja, metade dos estudantes no ensino superior público, são pretos ou pardos. Isso é fruto das políticas de ações afirmativas. O convidado advogado Samuel foi cotista quando estudou na UFV. Ele nos contou um pouquinho de sua experiência enquanto sujeito que utilizou o sistema de cotas socio-raciais para conseguir entrar no ensino superior. A partir de seu relato, confirmamos o objetivo principal das cotas sociais e raciais, que é garantir oportunidades de acesso à educação. Agora, o Samuel vai compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Tendo em vista isso, eu vou contar um breve relato da minha trajetória, a época que eu fiz o vestibular, o Enem, que foi basicamente o seguinte: no ano de 2014 eu iniciei os meus estudos efetivos para o ingresso em uma instituição pública de ensino. À época eu não tinha acesso à internet, eu estudei exclusivamente por meio de livros, principalmente uma enciclopédia, que hoje muitos não devem nem saber o que é.
E apesar de todas essas dificuldades, eu dispunha de 8, 9, 10 horas de estudos por dia, e mesmo assim não era o suficiente para me competir com aqueles que estavam nos melhores cursinhos do país. E apesar de eu ter tirado, uma boa nota, uma nota razoavelmente boa à época, não era o suficiente para entrar no curso que eu queria numa instituição pública de ensino. E foi somente por meio dessa política pública, por meio das cotas socio-raciais, que eu consegui esse acesso a uma instituição pública de ensino e tive um ensino superior de qualidade. E hoje eu sou muito grato pela existência das cotas, e defendo não só pelo caráter constitucional, mas pela igualdade que ela assegura àqueles que são desprovidos de determinadas oportunidades e pela toda a dívida histórica que a gente sabe que existe no Brasil. E para entender a importância das cotas raciais, devemos primeiro perceber as desigualdades existentes no Brasil, que atingem diversos âmbitos, e dentre eles a renda, o mercado, o trabalho, a educação e também as oportunidades. Apesar de pretos e pardos representarem a maioria no Brasil, 56% segundo os dados do IBGE, esses grupos são minorias nos espaços de maior importância, como em cargos de liderança no trabalho, por exemplo. Segundo também o IBGE, apenas 12% da população preta e 13% da parda tem ensino superior. E entre os brancos, esse número é 31%. Essa grande diferença entre os grupos raciais se deve principalmente à história escravista do nosso país. Durante 3 séculos, o Brasil foi construído às custas dos trabalhos dos negros e negras escravizados. Após o fim da escravidão em 1888, além de ainda haver muito trabalho escravo por aqui, o Estado brasileiro negligenciou a população negra liberta. Não foram criadas políticas reparatórias ou de inclusão dos negros no mundo do trabalho assalariado ou na educação. A discriminação, o preconceito, a criminalização da pobreza, o desemprego e as péssimas qualidades dos serviços sociais que atingem pessoas negras e pobres são exemplo na ausência de políticas públicas. Essa mesma população teve que aceitar trabalhos com condições inapropriadas e moradias precárias em uma sociedade totalmente racista. Como alternativa e resistência, os negros formaram as favelas, assim como os quilombos. E assim, é questionável que as consequências da escravidão ainda são sentidas e vividas no nosso dia a dia. Porque assim, o Brasil é um país com maior população negra fora da África, mas infelizmente ainda é marcado no passado e no presente com racismo e machismo. Há anos o movimento negro denuncia e articula ações contra o racismo e o machismo. Os negros e negras se mobilizam politicamente na luta por melhores condições de vida. O Estado brasileiro, os governos federais, estaduais e municipais e a sociedade em geral devem adotar uma postura contra essas discriminações. A participação política do movimento negro provocou em 2012 a implementação das políticas de ações afirmativas no Brasil, julgada e considerada legítima pelo STF, como Samuel já falou aqui no início do programa. O movimento negro considera a educação uma das possibilidades de transformação das pessoas e da sociedade. Através de uma educação de qualidade, gratuita e questionadora, é possível se conscientizar e combater as desigualdades que nos cercam. Segundo a Coalização Negra por Direitos, organização política formada por diversos grupos negros que atuam no Congresso Nacional, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Agora que explicamos um pouco de como surgiu e o porquê das cotas socio-raciais, vamos falar sobre as fraudes que acontecem nesse sistema. E elas vêm frequentemente ocorrendo nos processos seletivos de todo o Brasil. Uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo apurou que 163 alunos foram expulsos de suas universidades federais desde 2017 por conta de fraudar o sistema de cotas. Com a internet, cada vez mais são expostos casos de pessoas brancas que utilizaram o sistema de cotas para ingressar em uma universidade pública ou em um cargo público. Além das universidades, as fraudes acontecem nos concursos públicos, como no caso do fraudador que foi exonerado do cargo no INSS logo após a denúncia e comprovação que se tratava de um homem branco passando-se como negro, a conhecida afroconveniência. Para diminuir as fraudes, diversas universidades criaram bancas de validação da autodeclaração étnica racial,
Com ela, na realização da matrícula, o candidato terá que passar por uma avaliação da sua cor ou raça. E por hoje é só, pessoal. Obrigada a todos os ouvintes e continuem acompanhando o nosso programa. Ah, e não se esqueçam de acompanhar também os trabalhos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, da Universidade Federal do Grande Dourados. E para saber mais sobre o NEAB, basta vocês pesquisarem NEAB UFGD no Facebook ou também no Instagram. O tema do nosso próximo programa é o poder educativo do hip hop. Até lá! O programa Voz Ativa foi produzido por integrantes do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal da Grande Dourados, com apoio da equipe do projeto de extensão Alô Comunidade, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Viçosa. Por hoje é só, pessoal. Até mais! Esse programa foi produzido por integrantes do NEAB em apoio da UFV. Apresentação: Gabriel Ângelo e Renata Ramiro. Entrevista: Sara Lopes e Gé Vitor da Silva. Produção: Vitor Dantas, João Marcos e Gabriel Ângelo. Edição: Renata Ramiro, João Marcos e Leandro Vieira. Organização: Renata Ramiro. Orientação: Professora Kátia Fraga. Voz Ativa, NEAB FGD em ação.